As provas filosóficas e teológicas da existência de Deus, com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. A pergunta sobre a existência de Deus acompanha a humanidade desde os primórdios da civilização. Muitos acreditam por fé, mas será que podemos provar racionalmente que Deus existe? Filósofos e teólogos dedicaram séculos a essa questão, desenvolvendo argumentos que nos levam a reconhecer a existência de um Criador. Neste vídeo, vamos explorar profundamente as provas da existência de Deus, com base nas reflexões de dois dos maiores pensadores cristãos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Vamos examinar suas argumentações filosóficas, os princípios lógicos que sustentam suas conclusões e como essas ideias moldam nosso entendimento sobre Deus e o universo. Corpo principal. 1. O papel da razão na busca por Deus. Antes de entrarmos nas provas específicas, é importante entender que a razão e a fé não são opostas. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino sustentavam que a razão pode levar à existência de Deus, enquanto a fé nos permite conhecê-lo de maneira mais profunda. Na carta aos Romanos 1:20, São Paulo já afirmava: pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, podem ser vistos e compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, a própria ordem do universo é um testemunho da existência de Deus. Mas como podemos demonstrar isso racionalmente? 2. Santo Agostinho e a existência de Deus. Santo Agostinho, 354-430, foi um dos primeiros a apresentar argumentos filosóficos robustos para a existência de Deus. Ele encontrou em sua própria experiência de conversão uma base para argumentar que Deus é a verdade suprema, acessível por meio da razão. O argumento da verdade imutável. Agostinho percebeu que há verdades imutáveis no mundo, como as leis matemáticas e lógicas. Por exemplo, a soma de 2 mais 2 sempre será 4. O princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, é universal. Se essas verdades são eternas e imutáveis, então elas não podem depender da mente humana, pois nossas opiniões mudam constantemente. Logo deve existir um ser que seja a fonte dessas verdades imutáveis. Esse ser é Deus. B. O argumento da interioridade. Agostinho também argumentava que, ao buscar a verdade dentro de nós mesmos, encontramos algo que nos transcende. Ele descreve esse processo em suas confissões. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava fora. Esse trecho mostra que Deus não é apenas um conceito externo, mas algo que está presente na alma humana e pode ser encontrado através da introspecção. C. O argumento da causalidade moral. Agostinho defendia que a moralidade exige um fundamento absoluto. Se há um bem supremo e uma verdade última que orientam nossas escolhas, então deve haver um legislador supremo que é a fonte dessa moralidade, e esse legislador é Deus. 3. São Tomás de Aquino e as 5 vias. São Tomás de Aquino, 1225-1274, sistematizou a busca racional por Deus em sua obra Suma Teológica. Ele propôs 5 argumentos, conhecidos como as 5 vias, que demonstram a necessidade de um ser supremo. A primeira via, o argumento do movimento. Tudo o que se move é movido por algo. Se vemos um objeto se movendo, sabemos que algo causou esse movimento. Mas essa cadeia de movimentos não pode continuar ao infinito. Deve haver um primeiro motor que não foi movido por nada. Esse primeiro motor é Deus. Esse argumento reflete o que vemos no universo. As galáxias estão em movimento constante. Os planetas seguem órbitas específicas. Se há movimento em todo o cosmos, deve haver uma causa primeira que deu início a tudo. Segunda via, a causa eficiente. Nada pode ser causa de si mesmo. Imagine um relógio funcionando. Alguém precisou fabricá-lo. Antes disso, alguém precisou criar suas peças. Da mesma forma, o universo precisa de uma causa primeira que tenha dado origem a tudo. Essa causa é Deus. C. Terceira via, a contingência dos seres. No mundo, tudo que existe poderia não existir.
Se todas as coisas podem não existir, então, em algum momento, nada existiria. Mas se houvesse um momento em que nada existisse, nada poderia ter vindo a existir depois. Portanto, deve haver um ser necessário que sempre existiu, e esse ser é Deus. De quarta via, os graus de perfeição. Há diferentes níveis de perfeição no mundo. Algumas pessoas são mais sábias que outras. Algumas coisas são mais belas que outras. Se há graus de perfeição, deve haver um ser absolutamente perfeito, que é a referência de toda a perfeição. Esse ser é Deus. E quinta via, a ordem do universo. A natureza opera de maneira ordenada. O ciclo das estações, a órbita dos planetas, o funcionamento preciso das células, tudo segue um propósito. Coisas irracionais não podem agir por conta própria de maneira ordenada. Assim, deve haver uma inteligência suprema guiando tudo, e essa inteligência é Deus. 4. A união entre razão e fé. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino demonstraram que a fé e a razão caminham juntas. Deus pode ser conhecido pela razão, mas também se revela através da fé. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." João 14:6. Essa verdade não é apenas uma afirmação teológica, mas uma realidade acessível pela lógica e pela observação do mundo. A existência de Deus não é apenas uma questão de crença, mas também de razão. As provas apresentadas por Santo Agostinho e São Tomás de Aquino mostram que Deus não é apenas uma hipótese, mas uma necessidade lógica. Se este vídeo ajudou você a entender melhor a existência de Deus, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Vamos juntos fortalecer nossa fé com base na razão. Bênção final. Que Deus, fonte de toda verdade e sabedoria, ilumine vossas mentes e corações para que possais viver segundo sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.